Boa tarde, espero que estejam todos bem. Hoje estou particularmente feliz porque a gente vai receber uma colega nossa da rede, que eu admiro muito, que faz um trabalho maravilhoso dentro e fora da escola, nas redes sociais também. Agora ela é conhecida virtualmente também, tá? Então, sem muitas delongas, vou apresentar para vocês a nossa colega hoje, como a gente tem falado, né, gurias, que esse é um espaço, já veio da outra vez a Fê, agora vai vir essa colega, é um espaço de formação em rede, né? Então, hoje é uma colega que está apresentando, na próxima pode ser uma outra colega, me mandem o trabalho de vocês, algumas eu fico conhecendo pelas redes sociais, outras nem todas, né? Tem usam redes sociais, né? Fazem um trabalho maravilhoso, mas não tem o, o costume de acabar postando, então me mandem no Whats, tá? Que assim a gente vai conhecendo e pode divulgar aí e uma acrescentando, né? Porque é bacana também quando tem formações externas, eu acho que é algo importante, mas é tão bom quando vem alguém da nossa rede falar, né? Porque aí é alguém que conhece, que sabe a nossa realidade, né? Eu só vou desativar o microfone de uma colega aqui que está ativado, que está dando interferência, tá certo? Então, a nossa colega hoje, que veio conversar com a gente um pouquinho, veio dividir, compartilhar com a gente a prática dela, os estudos dela, é a Franciele Vanzella, que eu acho que vocês já conhecem, a maioria. A Fran é graduada em Pedagogia pela URGS, especialista em dança pela URGS, está encarando o mestrado agora, coisinha fácil, simples, né? Bem tranquilo. Ai, meu orgulho, tá louco, hein? Mas vamos lá, Fran, não podemos desistir. A Fran é mestranda, então, né, em educação também na URGS, e principalmente a Fran é mediadora de leitura, alfabetizadora, principalmente e tão importante quanto todas as outras atribuições, né? É mediadora, alfabetizadora, uma apaixonada por livros, a gente pode ver já por trás ali, né, o que está atrás dela. Ela é nossa colega do Nancy, e Fran, já vou passar para ti, tá? Fique à vontade, estamos todas aqui ansiosas para te ouvir. Olá, me ouvem bem? Sim. Bom, eu sou a Franciele, pode chamar de Fran. Estou aqui me sentindo no programa do Jô, né? A gente ganhou de Dia dos Professores a canequinha. Sou prof do Nancy, trabalho já na rede desde 2016 e desde que eu entrei em 2016 eu sempre trabalhei com o PLL. O ano passado eu trabalhei também com turma de regência, mas eu sempre fico com o PLL no outro turno, porque o PLL é um desafio, né? Não é fácil, mas o PLL ele tem o meu coração, porque eu acho fundamental esse trabalho com a formação de leitores críticos, né? Nosso país tá precisando muito. Então, eu preparei muitas coisas para compartilhar com vocês, preparei uma apresentação. E vocês podem, né? No caso, quando eu estiver apresentando, eu não vou estar vendo o chat, mas se tiver alguma pergunta muito importante que precisa ser feita, porque tem pergunta que a gente tem que ser feita naquele momento, né? Se a gente não precisa deixar para o fim. Então, daí alguém me grita aí o que está aparecendo no chat, pode interromper, pode abrir o microfone, pode falar. E também, se quiser perguntar no final, mas pode ir perguntando durante, tá? E eu também sou apaixonada pelos livros e vou trazer durante a minha fala várias sugestões. Eu já vou começar mostrando, antes de compartilhar a tela, né? Esses 3 livros teóricos, para quem quiser depois, né? Depois vai estar nas referências também. Ouvir nas Entrelinhas, da Cecília Bajur. A Substância Oculta dos Contos, da Yolanda Reyes. E o Letramento Literário, do Rio do Cosson. Então, esses 3 livros são as concepções teóricas que eu usei para compartilhar, para fundamentar a nossa conversa de hoje. Então, eu vou compartilhar aqui a tela e qualquer coisa é só me interromper, tá, gurias? Só me avisem daí quando eu compartilhar, se está aparecendo, daí falem para mim, por favor, que daí eu não vou ver o chat. Tá aparecendo? Tá aparecendo, Fran.
Tá, Então show. tá. Então, a nossa conversa de hoje tem o título de Livros Literários. Escolhas acertadas, crianças encantadas. Nem sempre é fácil acertar na escolha. A gente vai tentando, a gente vai procurando as melhores alternativas, mas nem sempre a gente vai conseguir acertar. Mas são com as escolhas acertadas que a gente consegue encantar as nossas crianças. E a gente precisa tentar encontrar vários caminhos de não conseguir conquistar essa criança com esse livro, vou tentar com outro. Por isso que é muito importante a gente conversar sobre esse conceito aqui, que é a bibliodiversidade. Então, o que é isso, né? Bibliodiversidade é a gente ofertar o maior número possível de títulos, de gêneros literários, de autores, de ilustradores, então, de autores com autores estrangeiros, nacionais, autores negros, brancos, homens, mulheres, ilustradores diferentes, porque cada ilustrador vai ter uma técnica diferente, um jeito de fazer a sua arte ali diferente. Gêneros literários, então, poesia, conto, livro-imagem, livro interativo, sanfonado. Só esses gêneros literários daria um outro dia para a gente conversar sobre cada um deles, né? Mas, em função do tempo, eu não vou me focar nisso. Mas, então, o que é muito importante, né? A gente fazer que nem essas crianças, da foto, da imagem, da ilustração, e ir para a nossa biblioteca da nossa escola, ver o que tem lá, escolher, porque para a gente fazer boas escolhas, a gente precisa conhecer. Eu vou indicar várias escolhas para vocês de livros que eu gosto, que fazem muito sentido para mim. Mas o primeiro critério que a gente tem que ter quando vai levar um livro para a sala de aula é nós, mediadoras, professoras, estarmos apaixonadas por aquele livro. Porque se a gente já não gostou daquele livro, a gente já não vai conseguir transbordar esse amor, não vai conseguir contagiar os nossos alunos. Então, e livro é uma coisa super subjetiva. Então, tem livro que eu vou indicar e daí vocês vão ler, mas esse aqui eu não gostei tanto. E tudo bem, né? Então, por isso que a gente tem a nossa janelinha ali, eu tô sempre lá na biblioteca, vão lá, procurem, leiam, porque para a gente formar leitores, a gente precisa ser leitora. E aí, então, eu já vou começar dando uma definição, assim, né, de o que eu faço. Eu sou mediadora de leitura, que é diferente de contação de histórias. Uma é melhor, outra é pior? Não, só que são linguagens diferentes. O que é a contação de histórias? A contação, ela é feita de forma verbal. Ela pode ter o livro, mas não é necessário. Ela pode ser uma história de boca, contada de boca. Ou ela pode ser uma história contada com fantasia, com fantoche, com palitoche, com recursos. Ou ela pode ser uma brincadeira cantada, né? Uma música, uma história contada, cantada. Ela pode ser uma adaptação do livro. Então, eu vou pegar o livro aqui e vou contar com as minhas palavras. Eu não estou seguindo as palavras do autor. Eu estou fazendo uma adaptação, estou fazendo uma contação. Ou eu posso decorar palavra por palavra do que está no texto do livro. Então, a contação, ela tem essas várias facetas. A mediação, ela pressupõe de início, né, que a gente tenha o objeto livro físico, o livro em mãos. Não o PDF, não uma plataforma, o objeto livro. Não um vídeo no YouTube, né? Agora a gente tem as telas. Eu uso as telas para, quando o aluno falta a aula, eu retomo, né? Passando um vídeo daquela história para não ler tudo de novo. Mas a gente vai fazer essa mediação de leitura lendo em voz alta para as crianças. E qual é o nosso papel, então? Enquanto eu, né? Eu e quem faz esse trabalho já na rede de mediação de leitura. Então, nós vamos ser uma ponte. A gente vai aproximar os nossos leitores do objeto livro. E dessa forma, a gente vai guiando os nossos leitores para observar coisas que talvez em uma leitura sozinhos, eles não alcançariam aquela compreensão. Porque cada leitor da turma vai dando o seu ponto de vista e a leitura vai sendo construída coletivamente. Então, a gente fala muito, né? Paulo Freire fala muito da questão da leitura de mundo. E é isso, quando a gente está lendo um livro, vai ter um detalhezinho ali no livro que uma criança vai perceber, porque para ela faz muito sentido, para outra não tanto, mas quando uma falar, a outra já vai, não tinha visto isso aqui. Então, o nosso papel é silenciar o que fala muito, tá, agora aqui, deixa o colega falar um pouco. E a gente vai fazendo essa mediação da leitura, ouvindo as opiniões, os pontos de vista, sempre, não da nossa cabeça, sempre com o que está no livro. Por que na ilustração? Por que no texto?
te fez perceber isso? Te fez ter essa impressão da leitura, né? Então, já trago a Reyes, que é desse livro Lilás, o outro mais roxinho, mais escuro, que ela diz, essa frase linda, assim, que eu escolhi para a gente abrir, por que que nós precisamos de livros, de histórias? E ela fala que a gente precisa ser nutrido não somente com o leite, mas também pelas histórias. E aí, então, eu vou ler essa partezinha ali em negrito, que para mim é... Mas eu fiz questão de trazer todo o grifo, porque eu acho lindo. Então, ela diz que ler é assistir essa conversa entre os que estão aqui agora, os que vivem longe, os que já morreram e os que viverão quando já não estivermos mais aqui. Então, quantos livros a gente lê de pessoas que já não estão mais aqui, né? E a gente consegue se conectar. E quando a gente não estiver mais aqui, os livros, oremos, ainda estarão aqui, né? E qual é o livro? De qual livro eu estou falando? Então, eu, enquanto professora do PLL na Escola Nancy Panceira, escolho livros artísticos, livros enquanto que pensem nessa percepção da literatura enquanto arte. Então, eu não escolho livros que trabalhem alguma data comemorativa, livros para trabalhar algum contexto específico, às vezes até, né? Vou trazer um exemplo de crianças que estavam muito encantadas por uma temática lá do jardim. Aí eu trouxe um livro que falava dos bichinhos de jardim. Mas eu trago livros que transformam, que façam elas pensarem diferente, que emocionam, que divertem, que encantem, que façam rir, que façam chorar, que informam, que desacomodam a gente. Então, que depois que a gente leia aquele livro, a gente pense de um jeito diferente, tenha outra perspectiva. E que nos incomodem. Tem livros aqui que eu vou trazer exemplo também. Teve uma aluna que disse, não, esse aqui eu não gostei, prof, porque é muito triste. Mas ela pensou, né, desacomodou, bagunçou. E é isso que a literatura, que a arte faz, ela nos provoca. Não livros necessariamente que deem lição de moral, que a gente leia um livro paradidático para como a criança precisa se comportar. A gente vai lá e lê um livro, né? Não são esses livros que eu utilizo. Livros que não tenham a obrigação de ensinar nada, mas que ensinam mesmo assim. Então, agora, vou interromper um pouquinho a tela aqui, porque para a gente ser mediadora de leitura, a gente precisa ser leitora, como eu falei antes, e muitas de nós não tivemos essa experiência com a formação de leitores, não tivemos essas experiências literárias na escola, na vida, na infância. Então, agora a gente vai brincar um pouquinho de ser criança. Eu vou interromper aqui a tela um pouquinho, para a gente brincar de estar em sala de aula. Vocês vão ser os alunos, e os alunos, como são? Falam todos ao mesmo tempo, né? Então, pode abrir o microfone, pode fazer, né, aquela folia. Então, esse livro aqui, Enganos, foi escrito pelos autores Ilan Breman e Guilherme Castro. Ele é um livro... Opa, tá virado. Ele é um livro sensacional, que eu gosto muito, e que fez muito sucesso com as minhas turmas de primeiro, segundo e terceiro ano. Esqueci de falar, né? Esse ano, eu já trabalhei de primeiro ao quinto, mas esse ano eu estou no primeiro, segundo e terceiro ano com PLL. Então, enganos. O que essa palavra diz para vocês? A palavra enganos. Alguma coisa que parece ser e não é. Muito bom. O que mais? Acreditar numa coisa e descobrir outra. Isso aí. Então, enganos. Esse livro, ele abre de um jeito diferente. Já começa assim, né? Porque ele não abre como os livros normais. Ele abre... Agora tem as TICs, né? Os meus alunos dizem, igual o computador lá da Prof. Dai. A Prof. Dai tá aí, lá da minha escola. Então, uma aluninha do primeiro ano, ela olhou esse livro, prof, foi feito errado. Porque não é assim que faz livro. Eu falei, não, eles que quiseram, os autores que quiseram fazer assim. Então, eu vou mostrar para vocês uma imagem, porque esse livro é todo imagens, não tem palavras. E vocês vão me dizer o que vem na cabeça de vocês quando vocês olham esta imagem. Oi? Não. O que essa imagem parece para vocês? Esquilo. Um jacaré dançando. Parece uma criança correndo.
Uma menina montada numa tartaruga. Nossa, é verdade. Era o que eu ia dizer, uma menina montada numa tartaruga com o cabelo voando, assim, com volta. Uma criança correndo com uma boia daquelas redondas assim de piscina. Eu vejo a mesma coisa que a colega, uma menina montada na tartaruga. Isso aí, lembra? Para mim é montado num cachorro. Oi, não ouvi a Cláudia, desculpa, pode falar. Para mim tá montado num cachorro. Ó, Pra mim parece um dinossauro. viu só? A mesma Esquilos imagem da Era cada do uma. Gelo. A Era do Eu Gelo? vi o esquilo. Ó, daí também. Esquilo, tartaruga. Como era o nome do livro mesmo? Enganos. Enganos. Então vamos ver? Ai, meu Deus. Tchá, 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 tchá. A tartaruga. É uma cobra. Uma cobra. Que show. E aí, as crianças, né, vão se dando conta que nem tudo é o que parece. Vamos ver esse aqui da capa, ó. O que parece esse aqui da capa? Uma árvore. Ataque do Godzilla. Uma árvore. Para mim é uma árvore. Ai, pra mim é um ataque de um monstro, sim, parece. Pra mim também é um monstro. Parece o Uma Godzilla. cidade ali. Uma cidade aqui? Atrás sim. Parece uma cidade, mas na frente parece uma árvore. Primeiro plano, uma árvore, depois no fundo, uma cidade. É o que parece. Vamos ver então. Tchá, 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 tchá. E aí? Nossa. A cidade tá diferente, né? É uma cenoura, Fran? Oi? É uma cenoura? Deu pra ver? É. Isso. É uma horta. Tá. E Tem ele tá vários colhendo uma legumes, cenoura. Esse lagarto. Mas tem outras coisas junto com a cenoura. Tem couve, alface. Parece alface. Então, ele tem vários. Eu vou mostrar só mais um, por causa do tempo, né? Alguém fazendo passando mal. Alguém vomitando. Eu já tô com vergonha de dizer porque não vai ser nada do que eu penso. É isso, a gente começa a se dar conta que Parece que tá soprando. Mas temos que exercitar o olhar para ver além, né? Mas eu concordo Mas com a pode falar. colega. Parece alguém vomitando. Parece que tá soprando em alguma coisa. Assim. Mais algum palpite? Tô até com medo agora de falar. Alguém passando mal, com certeza. Mas a brincadeira é errar mesmo. Então vamos lá. Tchan, 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 tchan. Tomando água na mangueira. É um bombeiro. É um bombeiro, acho que tá. É um bombeiro tomando água na mangueira. Nossa. Isso. Por essa eu não esperava. Então, tem vários, né? E os meus alunos chamam de livro da trollagem. Então, esse é um dos livros que eu fiz a mediação e que fez muito sucesso, de primeiro ao terceiro ano, todos gostaram. E esse era um livro que até alguns anos atrás eu não ia dar bola para ele. Porque ele é um livro que não tem palavra. Como é que a gente vai ler um livro sem palavra? Na minha cabeça? Não dá. Ó, livro fake, gostei também. Então, esse é um livro que a conversa ela vai acontecendo e as crianças ficam interagindo e ficam tentando, né, acertar e se dão conta que tem um engano ali, que não é aquilo que eles... Tá muito óbvio, né? Tá vomitando. Tá, mas peraí, tá muito óbvio. O que tá por trás? Então, é a gente mostrar... Isso é formar um leitor crítico, né? Pensar além, ver além, né? A gente está em época de fake news. Como é que a gente faz para ver além?
do que está aparecendo ali, né? Então, vou seguir aqui mais um pouquinho, compartilhar a tela. Mas podem também, né? Interrompendo, como eu falei. Então, esse foi um livro para a gente brincar, foi um livro para a gente se sentir como as crianças, né? Porque a gente desafia eles e é bom também a gente se desafiar. Vocês saíram muito bem, parabéns. Erraram porque as crianças também erraram, tá? As crianças também erram. Então, quando a gente vai planejar as nossas leituras, quando eu fui escolher esse livro, eu tinha uma intencionalidade. E todos os livros, quando a gente pensa, por exemplo, em alfabetização, a gente tem um objetivo, né? A gente tem uma atividade que a gente tem um objetivo a ser desenvolvido. Se a gente vai pensar na matemática, a gente tem um objetivo que a gente quer atingir com aquele nosso planejamento. E com a leitura literária, da mesma forma. Então, quando a gente está ali com os livros e pensando, olhando para eles, a gente tem que pensar e tentar imaginar as perguntas que a gente vai fazer, tentar imaginar como é que a gente vai puxar uma conversa com as crianças a partir daquele livro. E é claro, né, que as crianças sempre vão nos surpreender, sempre. Elas sempre olham alguma coisa que eu não tinha pensado, elas sempre fazem alguma relação que eu não tinha percebido. Mas a gente precisa escolher os livros com intencionalidade. Aqui eu trouxe outros exemplos de livro-imagem para vocês, como eu disse, que antes eu não me sentia muito à vontade, muito segura para fazer mediação de livros sem palavra. Como assim? E antes os meus alunos diziam, não, mas não tem nada aqui para ler. E aí agora a gente foi construindo, quando eu comecei a estudar mais, que eu fui aprendendo que tinha uma história visual contada ali, sem as palavras, mas uma história visual. Então, agora a gente já combina, a gente já conversa, né? E eles mesmos já dizem, não, a gente tem que ler a imagem. A gente tem duas coisas para ler no livro, a imagem e as palavras. Então, nesses dois livros, eu trouxe para mostrar bem um exemplo para vocês de dois livros que têm o mesmo jeito de ser feito, né? Os dois são livros sem palavras, livros com imagem, mas cada um eu tive um foco diferente. Ambos eu levei o livro, nós fizemos a leitura, eles foram lendo a narrativa, mas um livro, que é esse da Caixa Vermelha, eu foquei mais no antes da leitura. Então, antes da leitura, antes de apresentar o livro, eu levei uma caixa vermelha com um objeto, que no livro ela tem algo dentro, né, que eu não vou falar para não dar o spoiler. Então, eu levei essa caixa, eles pegaram, sentiram peso e ficaram tentando criar várias hipóteses do que será que tinha naquela caixa vermelha. E depois nós fizemos a leitura. Então, o livro, ele sempre, por mais que eu faça essa motivação com o objeto, de nada adianta eu levar a caixa e não levar o livro, né? Então, o livro, ele é o recurso principal. Aí, depois que a gente fez a leitura, essa leitura eu fiz com alunos de primeiro ao terceiro ano, uma aluna do primeiro ano me trouxe na outra aula, sem eu pedir, a leitura ficou reverberando dentro dela e ela fez esse livro que eu trouxe para compartilhar com vocês, um livro Mistério da Caixa Vermelha, que ela fez com a ajuda dos pais dela, do pai dela, na casa dela, e ela me trouxe, ela fez ilustrações, ela colocou o título, então ela mostrou ali o comportamento leitor dela, de que uma história tem que ter título, tem que ter as ilustrações, e ela fez até o desenho ali da autora, né? Então, e eu trabalho numa escola bem carente, né, num bairro com muita vulnerabilidade social, mas o livro fez sentido para ela e ela trouxe ali para a vivência dela. Mesmo sem ter dinheiro para comprar um livro, ela fez um livro. Já o outro livro, que também é um livro-imagem, eu fiz até um post ontem sobre ele, vocês podem me seguir aqui no @Franciele_Vanzella no Instagram, que eu compartilho várias sugestões e várias coisas que eu faço com os alunos, né, propostas. Então, nesse livro, também, eu fiz uma motivação bem curtinha, assim, eu só levei o livro, pedi para eles imaginarem que estavam numa praia. Aí depois a gente leu todo o livro juntos e conversamos sobre o livro. Daí eles sempre contam, né? Eu já fui na praia, minha avó foi na praia. E então a gente ouviu essas histórias, e depois eu convidei eles para brincar exatamente como no livro. Então, no livro, esse graveto ele é bem importante na narrativa. E a gente foi procurar graveto no pátio. Depois o graveto virou espada, virou lápis mágico, que é bem o que a proposta do livro Faz de Conta nos sugere, né? Então, uma leitura que foi
para além, para o corpo, para o espaço externo, mas com o livro como protagonista. Então não adianta eu levar, vamos procurar graveto e vamos desenhar e vamos brincar de espada. Se eu não levar o livro, se aquela leitura não faz sentido, né? Então é um processo, a gente lê e depois a gente vai brincar daquele livro. O meu amor da vida, quem me segue sabe que eu sou muito apaixonada por esse livro, Monstro Monstruoso da Caverna Cavernosa. Então, quando eu lembro desse livro, eu lembro dessa citação do Rio do Cosson, daquele livro amarelo que eu mostrei no início para vocês. Então, o Rio do Cosson, ele nos diz que a leitura é, de fato, um ato solitário, mas a interpretação é um ato solidário. E que é bem porque o motivo pelo qual eu escolhi esse livro. Então, por que eu escolhi esse livro, Monstro Monstruoso? Ele é um livro bem extenso, com muito texto. E como eu dou aula, às vezes, 1 período, 2 períodos, então eu escolhi, ele não é um livro dividido em capítulos, mas eu, quando planejei essa leitura, eu fiz em forma de livro flix, que é aquele chamam, né, de quando está na melhor parte, só na próxima aula. Então, essa história, alguns chamam de história novela, livro flix, história em capítulos. E então eu escolhi esse livro para ter um outro jeito, né? E alguns amam o livro flix, que tem que esperar a próxima aula. Outros detestam o livro flix porque ficam muito curiosos. Mas a gente vai tentando, como eu disse, fazer escolhas acertadas para tentar conquistar o maior número possível de alunos. Outro motivo que me fez escolher esse livro foi a quebra de estereótipos. Então, esse livro tem uma princesa que não é muito principesca, um príncipe que não é nada corajoso, um monstro que não é nada assustador, que ele adora devorar sorvetes em vez de devorar princesas. Então, foi um livro que eu escolhi por esses motivos. E antes da leitura, eu trouxe aqui, né, os desenhos que as crianças fizeram, porque tem algumas pessoas que criticam muito a didatização do livro, mas tudo com intencionalidade, ok, sabe? Se a gente vai toda aula ler um livro, fazer um desenho, toda aula ler um livro, fazer um desenho, ler um livro, fazer um desenho, que sentido tem esse desenho, né? Acaba se tornando mecânico, repetitivo, sem muito sentido. Mas se a gente propõe um desenho que faça sentido, que tem a ver com o contexto da nossa prática, tudo bem. E foi, então, esse desenho eu pedi para eles fazerem antes da leitura, eu pedi para eles, eu disse que o André Neves ilustrou o livro, mas que agora eles eram os ilustradores. Então eu escondi, eu não mostrei o livro, e eu li as características físicas do monstro, né? 6 orelhas, 4 braços, 219 dentes. E aí vocês podem ver, assim, né, que foi uma atividade que eu queria trabalhar a compreensão leitora deles. Então, um aluno ali fez 4 braços. Outro não, outro já fez 6 braços ao invés das 6 orelhas, né? Que eram vários comandos ao mesmo tempo. E ali eu trouxe essa foto da massinha, porque como era um livro em capítulos, um aluno que eu achei genial, ele fez um picolé de humano. Porque tem uma parte que eu pausei bem ali, que era quando o monstro recebe uma princesa de presente para devorar. E aí nós paramos ali. Na próxima aula, será que o monstro vai devorar ou não vai devorar? E aí, então, ele queria muito saber. Eu falei, não vai saber, só na próxima aula. E aí ele fez um teste. Ele fez, vou fazer um picolé de humano para ver se ele vai devorar. Então, as crianças vão criando as suas tentativas, né, as suas hipóteses. E ali, uma outra sugestão que vocês podem fazer de atividades, que eu gosto muito de fazer, que é um gráfico. Ali foi o livro favorito. Eu fiz com várias turmas, com todas as turmas, mas esse aqui. E o Monstro Monstruoso foi vencedor em várias. Agora eu tenho que fazer de novo, né? Para ver se ele ainda vai continuar queridinho. Outro livro que mora no coração meu e das crianças. Quem será que mora no meu jardim? Da Cláudia Cepé, que é minha amiga, escritora. Quando eu penso nesse livro, então eu penso na Cecília Bajur, que diz que falar dos textos é voltar a lê-los. Então, quando a gente está no momento de conversa, a gente pensa, não, só ler é pouco, né? A gente tem que fazer uma atividade, tem que fazer um registro. E ela diz que não, que falar dos textos é muito importante. Quando a gente está falando dos textos, a gente está voltando a ler eles. E ela diz outra frase que eu não coloquei aqui, que ela diz que quando a gente só sabe o que a gente pensou sobre o livro quando a gente vai falar do livro. Quando a gente vai verbalizar, quando a gente vai expressar nossa opinião,
ou vai indicar para alguém aquele livro, e que a gente vai elaborar o nosso pensamento sobre aquilo que a gente leu. Então, a conversa é muito importante. Por que eu escolhi esse livro? Como eu disse antes, né? A gente, desde o ano passado, tem a horta na minha escola, e os alunos começaram a ficar muito encantados pelos bichinhos, pelas minhocas, pelos caracóis. E a gente, então, fez essa leitura. A escritora, como é minha amiga, né? Ela estava lançando esse livro ano passado, a gente conversou com ela foi na minha escola, que é, inclusive, um projeto que a gente não tem mais na rede de Canoas, e a gente precisa lutar para que volte, né? Para que a gente volte a ter escritores visitando as nossas escolas, a ter livros físicos comprados, porque isso aqui eu compro com o meu dinheiro, mas a gente precisa que a prefeitura também invista, né? E era um livro, então, que tinha quantidade de exemplares, muitos, tinha uns 15 exemplares na biblioteca. Então, eles começaram, a gente leu juntos, eu li só o livro, porque era um livro de adivinhas, assim, a gente tem as características e eles têm que imaginar e adivinhar que bicho é. E aí, depois da leitura, então, eles faziam um parzinho, e essa proposta partiu deles. Eles começaram a fazer essa leitura juntos. Quem sabia ler, lia para o colega tentar adivinhar o bicho, e quem não sabia ler, ia de memória, né, pela imagem, criando ali as pistas para o colega adivinhar. Então, existem várias formas de ler o mesmo livro de jeitos diferentes, né? Não existe uma fórmula única para penetrar nos textos. Nem sempre é necessário, por exemplo, a proposta de fazer antecipações em torno do que a capa do livro sugere. Se ela for feita mecanicamente, com todos os textos, pode se converter em uma prescrição vazia, sobretudo nos casos em que, por falta de conhecimento do que o livro apresenta, as hipóteses acabam por girar no vazio, sem sentidos possíveis de onde ancorar, de modo que se autoriza o vale tudo. Então, é aquilo que eu estava falando antes para vocês do desenho, né? Acaba que fica mecânico, sem sentido. E quando a gente vai... Aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês, de 2 livros interativos super divertidos, que a proposta, né, o autor dialoga com os leitores o tempo inteiro, e são livros engraçados, divertidos, mas 2 livros que a capa não faz sentido a gente apresentar para a turma do mesmo jeito. Então, num livro, tem muita coisa para explorar na capa, no outro não. E aí, se a gente fizer a apresentação do livro do mesmo jeito, como a autora disse ali na citação anterior, vai ficar no vale tudo, porque não tem, ali no aperte aqui, não tem muita pista para a gente se ancorar. Ah, tá, bolinha azul, bolinha amarela, bolinha vermelha, é o quê? Uma sinaleira? É uma piscina de bolinha? Então, vai criando e aí? Não tem pista, né? Como os meus alunos falam, achei uma pista. Já o Não Abra Esse Livro, então a gente ficou muito tempo explorando a capa. Por quê? Então eu cheguei com o livro e disse, gente, olha aqui esse livro. Ele estava escrito de amarelo, abra este livro. Alguém riscou de vermelho, não. Por que será que está escrito não? Quem será que riscou? Daí eles começaram. Sobrou até para a prof da biblioteca. Foi a prof da biblioteca. Foi os alunos do 3º, do 4º, do 5º. Então, eles vão criando essas hipóteses. E aí eu fui fazendo perguntas, até eles se darem conta que o monstrinho da capa está segurando um cartaz. Vai ler outra coisa. O que mais que ele está segurando na mão? O que mais aí, gurias, que ele está segurando na mão? Fran, desculpa Oi. te interromper, mas tem uma colega com a mão levantada. A Aline. Tá, pode falar. Pode falar, Aline. Ué, cadê a Aline? A Aline desistiu, caiu. Eu acho que ela caiu, Fran. Porque ela saiu da chamada, eu acho. Tá. Tá. Voltamos. Tudo bem até aí, gurias? Alguma pergunta? Eu, pela distância, eu só vejo o cartaz, não vejo se tem, não consigo enxergar se tem mais alguma coisa na mão dele. Parece uma caneta vermelha. Uma canetinha. Ah, perfeito! Isso mesmo. E olho, hein? Botei o óculos. Então, aqui, ó, não sei se vocês enxergam o meu cursor. Acho que não, né? Não, estamos... A gente Aqui vê o tem... teu cursor, sim, Fran, a gente vê. Vê? Uhum. Ah, tá. Então, aqui, ó. E aí, a gente foi criando...
eu fui perguntando para as crianças para elas chegarem nessa conclusão sem eu precisar dizer, né? Que é muito mais legal. O monstrinho tá com uma caneta vermelha na mão. Então, eles se deram conta que o monstrinho que escreveu, porque ele é que não quer. E aí, começaram outras hipóteses, né? Bom, então por que ele não quer? Se ele não quer que a gente abra, o que será que vai acontecer? E aí, abre. Então, começamos a leitura depois de explorar todos esses elementos. Já esse livro aqui, como eu disse, não tem muita coisa para a gente explorar na capa. Então, cada leitura exige um planejamento diferente de acordo com o livro. Super recomendo. O Não Abra fez muito sucesso. E tem uma coleção, tem 5 livros do Não Abra. Já esse outro livro aqui foi um livro que eu escolhi porque eu gosto muito da autora, que é a Sônia Rosa. E é uma autora negra e é uma protagonista negra. Aí a gente tem que lembrar, né, da Lei 11.645, que daria só um outro momento para a gente conversar só sobre livros com a temática afro e indígena, que eu trouxe um exemplo para não me demorar muito, né? Que eu gosto muito de falar, se deixar eu vou embora. Então eu tentei ser muito sucinta. Mas o porquê também que eu li esse livro, porque foi um pedido dos alunos. Teve uma turma que viu esse livro na biblioteca e eles fizeram relação com o livro da Caixa Vermelha. Então, eles queriam... Não tem nada a ver um livro com o outro. Esse é um livro que tem palavras, é um livro que fala de ancestralidade, que fala da África, de uma... A Monifa é uma escrava que veio escravizada da África. Então, não tem nada a ver com o mistério da Caixa Vermelha. Mas os meus alunos queriam o da Caixa Azul, porque a gente leu da Caixa Vermelha. E aí eu li, né, por essas questões, porque foi um pedido e porque é um livro que eu gosto e porque é uma temática muito importante. Então, ler se parece com escutar. A gente tem que escutar os nossos alunos para a gente ser uma boa mediadora de leitura. Em experiências de leitura compartilhada, os mediadores que aprendem a ouvir nas entrelinhas constroem pontes e acreditam que as vozes, os gestos e os silêncios dos leitores merecem ser escutados. Se assim for, quando é assim, ler se parece com escutar. E aí a gente escuta a voz, o corpo que se movimenta, né? O corpo da criança que ficou 2 anos em casa. Então, tá uma loucura. Esse ano tá bem mais difícil de fazer mediação de leitura, porque eles não sabem mais conviver, né? Então, mais do que nunca, eles precisam se escutar, e é um desafio, e eu vou, né? Tem dia que é mais fácil, tem dia que é mais difícil, mas a gente vai criando estratégias e tentando. Outro livro que eu escolhi, esse livro, Ernesto, tem na minha escola, pelo PNLD Literário, talvez tenha na biblioteca das escolas de vocês, procurem. Ele é um livro que foi muito legal quando eu gosto de levar foto dos autores, quando não tem no livro, para as crianças verem que foi uma pessoa que fez, né? E esse livro são os mesmos autores do livro Pum, Quem Soltou o Pum, e eles são um casal. Então, as crianças gostaram de ver essa outra autoria, né? Um casal fazendo um livro juntos. Mas eu escolhi o Ernesto porque é um livro que vai na contramão de todos os que a gente já tinha lido. Ele é um livro, a seguir eu vou falar mais um pouquinho sobre ele, mas vou ler primeiro essa frase aqui, do Rio do Cosson, que ele diz que ao ler, estou abrindo uma porta entre o meu mundo e o mundo do outro. Se abrindo a novas experiências, se abrindo ao diálogo, se abrindo a pontos de vista diferentes. E eu escolhi esse livro para desafiar os meus alunos, para surpreendê-los, porque em uma outra mediação de leitura, eu não lembro que livro que eu estava mediando, mas era um livro de monstro. E aí eu perguntei para eles como é que ia acabar a história, e uma aluna falou, vai acabar tudo bem, que sempre acaba bem. Aí na hora eu lembrei do Ernesto, não, espera aí, vou levar o Ernesto, porque o Ernesto é um monstro triste, que vive sozinho, um monstro abandonado, rejeitado, que ninguém gosta dele, todo mundo diz coisas horríveis sobre ele. E é um livro que tem um final triste. E as crianças ficaram assim muito chocadas que a história era triste, não acabava com um final feliz, né? Então foi um livro que teve uma aluna que chorou quando estava lendo, e ela chorou e disse, eu não gostei desse livro, porque esse livro é muito triste. E outros alunos, quando nessa roda de conversa depois da leitura, falaram,
eu perguntei para eles que também quando a gente vai pensar em perguntas, a gente tem que pensar em perguntas que rendam uma conversa, né? Se a gente pergunta, gostou? Eles vão dizer sim, não. E a conversa acabou, né? Então, uma das perguntas que eu pensei para conversar com eles depois da leitura foi: quem de vocês já se sentiu como Ernesto? E aí, eu fiz essa mediação em 4 turmas. Sempre tinha crianças que diziam que se sentiam como Ernesto, que ficavam sozinhas no recreio, que os irmãos não tratavam bem. Então, foi um livro que não era a minha intenção, assim, fazer uma atividade psicanalítica, até porque nem tenho formação para isso. Mas um momento de eles se olharem para a vida deles, olharem para as relações deles e ter esse momento de escuta, né? De, bom, eu não estou feliz, eu estou triste, uma colega brigou, não brincou comigo. Um momento de extravasar, né? De dar palavras. Então, eu me sentia como Ernesto, eu não sei falar que o meu colega me deixa sozinho no recreio, mas através do personagem eu consegui me identificar com ele. E aí, então, eu fiz questão de fazer esse boneco de lã, assim, bem simples, para mostrar. Eu mostrei antes de ler o livro, e depois, então, o livro ele acaba dizendo assim, os autores dizem, e você? Tem alguma coisa a dizer para o Ernesto? Então, as crianças pegaram o boneco depois da leitura, ficaram... E aí eu quis o boneco materializado para eles terem essa conexão com o personagem. Então, foi uma coisa planejada. E eles falaram coisas bonitas e depois, então, a gente fez registro através de cartinhas para o Ernesto. E aí teve uma aluna, eu trouxe aqui 2 exemplos que a gente tem de tudo, né? Turmas heterogêneas. Então, mas todos conseguem participar, porque eles se sentiram tocados, eles queriam muito fazer um carinho para o Ernesto, né? Então, uma aluna que está alfabética já, colocou ali que não deixe te abalar com as palavras ruins. O que importa é que você é uma pessoa legal, quero dizer, um monstro legal. Você é bom do jeito que você é. Outro aluno, que está PS, ele também fez a cartinha dele. Então, ele me entregou a carta e disse, ó, prof, agora o Ernesto não está mais sozinho, porque eu fiz ele junto com o Mordisco e junto com o Monstro Monstruoso, que são 3 livros de monstros que a gente leu esse ano, Ernesto, Mordisco, Monstro Monstruoso. Então, ele fez aquele repertório leitor, aquelas vivências literárias aparecerem no desenho dele. Então, livros que a gente tinha lido há muito tempo, ele trouxe para a cartinha dele, para dizer que agora o Ernesto estava com companhia, né? Eu fiquei muito, muito feliz. Então, ainda que ler literatura não mude o mundo, ela pode sim fazer com que se torne mais habitável, porque o fato de nos vermos em perspectiva e de nos reconhecermos na experiência de outras pessoas contribui para se abrir novas portas, para a sensibilidade e para o entendimento de nós mesmos e dos outros. E agora, acho que é o último exemplo que eu vou trazer para vocês, depois, né, a gente vai conversar mais, vou abrir para vocês fazerem perguntas. O Mordisco, que é um outro livro de monstro, que a gente leu aquele que apareceu aqui no desenho, o amarelinho. O Mordisco é um monstro vilão. Então, a gente leu um monstro monstruoso que gostava de sorvete, a gente leu o Ernesto, que era muito triste, mas eu falei, não, vamos ler um monstro, muito monstro. O projeto gráfico do Mordisco é sensacional, ele é capa dura e ele é um monstro que gosta de comer livros. Então, tem furos nos livros que ele vai mordendo, vai atravessando as páginas, vai entrando em outras histórias. E as crianças ficaram enlouquecidas porque o monstro Mordisco gosta de comer livros e ele ia comer a nossa biblioteca inteira. Então, vocês imaginem, né? Fizemos uma caçada ao Mordisco, fomos até a biblioteca com lupas, com lanternas, fizemos, né, um barulho, uma bagunça procurando pistas, porque a biblioteca ela não é um lugar onde guarda livros, ela é um lugar onde a gente precisa viver experiências leitoras. Então, ela tem que estar em movimento. E aí, então, os nossos alunos procuraram, e aí, quando tinha um livrinho rasgadinho, assim, eles diziam, prof, o Mordisco! E aí, tinha pegadas no chão ali, que não fui eu nem que tinha feito, e eles, prof, o Mordisco! E aí, procuraram até no banheiro e acharam uma dentadura de vampirinho, assim, aquelas de...
brinquedo, tudo conspirando, né? Eu vou fazer dentadura do mordisco. Então, tudo já eram pistas, né? E já nesse livro aqui, eu pensei, vou fazer o boneco do mordisco. Mas eles estavam tão envolvidos, e teve um aluno que disse, eu tô começando a acreditar, mesmo no mordisco. E aí a outra disse, eu já acredito, né? Mas então, como a imaginação deles estava tão aflorada, que eu falei, não vou fazer boneco nenhum. Então, eu fiz umas cartinhas, pistas, assim, espalhei pela escola, como se fosse um caça ao tesouro. E então, eu não fiz o boneco. Acabou o caça ao tesouro com uma cartinha do mordisco se despedindo, dizendo que ficou com pena deles, que não ia morder mais os livros, e que ele estava indo para o shopping. E aí, na outra aula, meu aluno apareceu com essa cartinha aqui. Já passei no shopping e agora irei passar nas casas dos alunos, mas não encontrei nada aqui. Mordisco. Então, a leitura ela foi mexendo com eles, tanto que eles corriam pela escola, procuravam pistas, e até teve uma aluna até que sonhou com o mordisco, né? Então, livros que mobilizem os leitores, que fiquem demorando dentro deles. Então, aqui, né, um apanhado geral, assim, dos livros que eu trouxe para conversar com vocês. Esse é um recorte de alguns dos livros que eu li esse ano, com as minhas turmas de primeiro ao terceiro ano. Alguns deles só com o primeiro, só com o segundo, só com o terceiro. Mas o que vocês podem ver aqui? Eu não trouxe... Cada livro é de uma editora diferente, não trouxe livros todos de uma mesma editora. Eu não trouxe livros todos de um mesmo autor, de uma mesma autora. Lembram que a gente começou falando lá da bibliodiversidade? Então, tem livros aqui que as crianças gostaram mais, gostaram menos. Tem um livro que é o favorito de um e o outro não gostou, porque é assim mesmo, cada criança tem o seu gosto. E quando as crianças não gostam do livro, não é que elas não gostaram da gente, né? Elas não gostaram daquele livro e elas têm o direito, como leitores, de não gostar. Por isso que a gente precisa oferecer repertório, diversidade. Então, vou só finalizar mais com essa frase aqui, que eu trouxe, assim, porque eu acredito muito nisso, que a gente precisa estar apaixonado pelos livros e a gente pode contaminar, como diz a Marina Colasanti, né? Um professor consegue contaminar os seus alunos com... Um professor apaixonado consegue contaminar, né? Um professor pode ensinar, ou melhor, transmitir o amor pela literatura a partir da sua atividade vital, que é o texto por excelência de seus alunos. Quando saírem do colégio e esquecerem datas e nomes, poderão recordar a essência dessas conversas de vida, que eram tecidas nas entrelinhas, quando o professor aparecia com um livro e partilhava com eles a emoção de uma história, sem pedir-lhes nada em troca. Porque, no fundo, os livros são isso, conversas de vida e sobre a vida. Por isso é urgente aprender a conversar. Aí fiquei toda arrepiada. Então, aqui estão as referências. Podem entrar em contato comigo no Instagram, aqui no grupo do WhatsApp. Estou à disposição sempre para conversar com vocês. Agora também estou à disposição para responder perguntas. Obrigada pela atenção. E Kelly pelo convite. O pessoal estava te aplaudindo antes, enquanto tu estava com a câmera fechada ainda. Agora é com a câmera aberta para te ver. Durante a tua fala no chat, foi todo mundo elogiando. A Vanessa disse que deu vontade de sair fazendo tudo isso a partir de amanhã. Porque ela já quer chegar amanhã para começar a fazer. Eu quero escutar mais, me apaixonei, quero mais histórias. Gurias, fica a dica, tá? Sigam mesmo quem não tenha o costume muito, que eu sei que tem algumas que não tem muito costume de usar Instagram. A Fran, o Insta da Fran é super ativo, tá? Ela publica lá e compartilha os livros que ela tá trabalhando com os estudantes. Então, além de vocês só verem o Insta, curtam, manda mensagem, porque isso é importante para quem tá fazendo essa divulgação, assim, e usa como trabalho, né? Então, não só olhem lá, assim, as fotos e os livros maravilhosos que ela compartilha com a gente, mas interajam também, que isso é importante. Eu queria aproveitar para agradecer, eu não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar, eu sabia que vocês iam amar a fala da Fran. A Fran mostra, assim, o cuidado que a gente tem que ter, né? Que livro não é tudo igual, né? Eu acho que isso é algo bem importante,
que a gente tem que ter, assim, essa escolha. Foi fantástico o tema que tu trouxe, Fran, essa importância da escolha do livro. Porque quantas vezes, né, a gente pega, eu prof vai pegar um livro aqui para ler para vocês, e a gente mostra, assim, como se o livro fosse tudo igual, como se o livro fossem todos maravilhosos. Então, isso que a Fran começa falando da escolha, do livro não ter a obrigação de ensinar, mas mesmo assim ensinar alguma coisa, né? Então, são várias questões que a Fran traz aí, que me lembrou também, Fran, quando tu trouxe que o livro muitas vezes traz aquilo, a compreensão que precisa estar intermediada pelo professor para a criança conseguir alcançar. Me remeteu à zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, que precisa ter ali a nossa mediação. Então, eu fui fazendo algumas anotações e foi uma formação muito rica, Fran. Tenho que te agradecer profundamente, porque eu sei o trabalho que dá para a gente parar, fazer essas formações no meio dessa loucura toda. Então, muito, muito obrigada por tu separar aí uma parte do teu tempo para organizar essa formação, para falar com a gente aqui, trazer esse teu amor pela leitura. Óbvio que a gente sabe que a estrutura pode não ser a mais perfeita, mas que nem a Fran disse, a gente tendo um livro, tendo uma vontade, né? Mas isso de forma alguma tira a responsabilidade de todos os envolvidos, não estou falando disso, mas eu acho que também essa nossa empolgação, esse amor que a Fran traz, que eles nos contagiem, né? E que nos motive, como muitas colocaram aqui, essa questão desse brilho que a gente sai dessa formação de hoje, dessa alegria, desse olho brilhando, dessa vontade de chegar amanhã e fazer tudo com nossos estudantes. Então fica, Fran, o meu agradecimento, muito, muito obrigada mesmo de coração. Obrigada a todas, gurias, pela atenção. Eu vou disponibilizar depois a gravação, tá? Vou ter que demorar um pouquinho mais essa, porque como eu caí várias vezes, eu vou ter que editar. Mas fica aí a nossa salva de palmas para a Fran, então. Brigadão, Fran. Muito obrigada mesmo.